Lula, a gente começou ali falando, bem-humorado, recebendo ali a pauta dos artistas, de produtores culturais, falando sobre recriação do Ministério da Cultura, e encontrando o Rodrigo Pacheco, né? Então, o que representa esse encontro com Pacheco? O que ele tem articulado ali no Congresso, inclusive para garantir, caso eleito, a sua permanência ali na presidência? Conta pra gente. Olha, eu vou começar pelo meu momento Cissa, que eu estou devendo para ela, da fofoca, né? O grande apoio político que o Lula recebeu essa semana foi da Anitta, né? Alguém lembrava hoje, a Anitta tem em seguidores na internet mais do que a população da França, né? E evidentemente é uma formadora de opinião, enfim, tem um diálogo com a juventude que a gente já mencionava, você se lembra, quando o Lula encontrou os jovens em São Bernardo, nós dizíamos, olha, aliás, em Heliópolis, né? Olha, o PT está querendo se aproximar mais da juventude, etc. Esse apoio da Anitta não foi espontâneo, ela não acordou um dia e foi lá e tuitou isso. Há mais de 2, 3 meses que eles têm trocado telefonemas, com a Janja, com o próprio Lula, e ela disse ao Lula e à Janja exatamente o que ela publicou no Twitter. Não sou petista, não estava atenta para essas questões políticas, etc., mas nesse momento acho importante me posicionar, né? Então foi aguardado e ela achou que esse momento, até pelos acontecimentos que a gente teve no final de semana, era o momento então dela se pronunciar, mas a campanha petista sempre deu esse tempo para que ela se pronunciasse quando ela achasse necessário. Rodrigo Pacheco, é um encontro em que todo mundo se saiu bem e não recebeu o que queria, digamos assim, né? Vou começar o que significava para o Rodrigo Pacheco. A gente se lembra, os nossos espectadores mais, né, fiéis, que no ano passado o Rodrigo Pacheco estava ali com a possibilidade de concorrer pela terceira via, uma candidatura que ninguém acreditava, inclusive ele mesmo, tanto que aproveitou, né, ele mesmo pulou fora muito rápido, e que a gente, inclusive, dizia, olha, o Rodrigo Pacheco é um nome que tem boa circulação no PT para ser um possível vice do Lula. O que acontece? Que nós todos sabemos, ele foi atropelado por uma onda geral do Alckmin, né, que o nome dele ficou pequeno para isso. E o Rodrigo Pacheco, desde o fim da CPI da Covid e da onda Alckmin, sobrou no cenário político, mesmo sendo presidente do Senado. Então agora ele está vendo uma oportunidade de se projetar e de se posicionar para o próximo período onde ele estará, porque ele sabe que para o PT Lula, Arthur Lira não faz parte dos planos e que então a ideia seria essa, o Rodrigo Pacheco seria o presidente do Senado, seria reeleito ao Senado com apoio do petismo, etc., do presidente Lula. E como bom político mineiro, ele valorizou bem o passe, porque o PT e os senadores da oposição queriam fazer essa conversa, como sempre em Brasília, jantares, etc. O que o Rodrigo Pacheco fez? Transformou numa visita oficial, numa agenda do presidente do Senado. O que significa? Que não foi um encontro eleitoral, foi um encontro institucional, foi a forma dele se blindar e não se comprometer. Da parte do Lula, a gente sempre diz, o petismo, os petistas, os eleitores do Lula têm 3 tarefas. Eleger o Lula, e garantir a posse e fazer a governabilidade depois. Esses foram os 3 assuntos do Lula com o Rodrigo Pacheco. Primeiro, a preocupação do Lula. Bom, o Pacheco chegou a mencionar no jantar que a mãe dele votou no Lula em 2002, já é uma senhora falecida, enfim. O Pacheco, tecnicamente, é cabo eleitoral do Lula em Minas, porque está no PSD, do Calil, né? Então, de certa forma, o Lula conta com ele no palanque na campanha. Segundo, mudou a posição do Rodrigo Pacheco sobre esse caso do Paraná que nós acabamos de falar. No primeiro momento, ele meio que colocou todo mundo na mesma, né, na polarização, etc. Ontem, as declarações dele após o almoço já foram relativizando o que disse e condenando o ato no Paraná, né? E também o tema das urnas eletrônicas foi assunto do Lula, dos senadores, do Rodrigo Pacheco, a manifestação pública dele de que o resultado da eleição será, enfim, respeitado. E o terceiro, que então, que nós mencionamos, né? O PT tem uma estratégia para a Câmara que é o seguinte, ele precisa ter pelo menos 180 deputados, esse é o cálculo que ele faz. Eles imaginam que a coligação com o PSD e a federação cheguem a 150. Da onde viriam os outros 30 ou 40? Do PSD e do MDB. E aí é central que o PSD faça parte do governo, e aí então, já que não teve a vice,
teria a presidência do Senado. Certamente o Kassab, que já foi figura em muitos ministérios, também estaria aí. Então, esse foi o flerte ontem, não saiu nenhum compromisso oficial, mas trocaram olhares apaixonados na saída, e eu acho que todos esses movimentos de ambas as partes vão se aprofundar no próximo período. Perfeito. Deixa eu explicar para as pessoas o que é esse momento Cissa, o momento da fofoca aqui. Inclusive, a Cissa é nossa diretora, pessoal. Aliás, ela fica aqui também no meu ouvido conversando comigo. E a gente, quando tem algum bastidor que a gente está a fim de saber, a gente fica, vamos perguntar para o Miguel, porque o Miguel conhece essas movimentações, está ligado em tudo. Então, a gente sempre quer especular um pouquinho aqui com o Miguel sobre bastidores da política. Aliás, enquanto você falava, ela comentava aqui comigo sobre o papel da Janja nessa aliança ali com a Anitta também, porque ela tem sido uma protagonista, né, nessas costuras políticas, principalmente com esse setor cultural, né? Você percebe isso? Não, com certeza. Primeiro, só esclarecer, é uma homenagem à Cissa, né? Não é uma provocação, é uma piada interna e, enfim, né, das nossas brincadeiras. Tem cumprido exatamente esse papel de articulação cultural, e a gente percebe isso naquele lançamento da chapa Lula-Alckmin, quando ela dizia que o presente de casamento dela era o clipe. Não era ato de marketing aquilo, foi isso mesmo. Quando ela esteve no Rio Grande do Norte, ela e o Lula encontraram o autor do jingle, né, do Lula lá, e ela ficou com essa ideia mesmo, olha, vamos chamar esses artistas, vou dar de presente. Ela queria apresentar no casamento, contou com o Ricardo Stuckert para isso, né, o fotógrafo oficial do presidente Lula há muito tempo, e eles fizeram aquela articulação no clipe que a gente viu, mas ganhou essa força que tanto que, né, o marketing decidiu usar já no lançamento da campanha, né? Então ela tem feito isso, é sempre bom lembrar, a Janja, né, ela é uma socióloga, trabalhou muito tempo na área de energia, né, em várias relações, enfim, então ela, ao contrário da esposa do adversário, ela não é um efeito de ornamentação, né? Então ela tem tido um papel importante de dialogar em especial com o setor que o bolsonarismo despreza, que é o público feminino, né? Sim, perfeito. É isso, Miguel. Sempre muito bacana conversar com você. Muito obrigada pela presença aqui no Bom para Todos. Boa semana, bom final de semana. A gente volta a se encontrar na quinta. Um beijo para você. Beijo, bom final de semana, bom descanso para todos e todas.